Meu querido, abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em Hebreus 3, do versículo 7 em diante, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 em diante. Queria cumprimentar também e dar as boas-vindas aos visitantes que estão nos visitando hoje. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Quando você vem até nós cultuar o nosso Deus juntamente com a gente se alegra muito, né? Então, sejam muito bem-vindos. Entrou, né, da porta para dentro da nossa, né, dessa igreja, unção e poder. Você já faz parte dessa família. Você já faz parte, né, do corpo dessa igreja. E você pode contar, né, com nós, né, para o que precisar. Pode nos chamar no final do culto. A gente está disposto, né, a estar com você, do teu lado, te auxiliando no que for preciso. Aos irmãos que estão nos acompanhando também, né, pela internet, né, sejam muito bem-vindos nesse culto, né, fique atento a tudo que está sendo dito aqui, porque o Senhor vai ministrar, o Senhor já está ministrando, né, desde o começo, desde o momento ao qual nós chegamos aqui, o Senhor já estava falando algo às nossas vidas, e o Senhor vai falar ainda mais comigo e com você. Então sejam todos muito bem-vindos a esse culto abençoado em nome de Jesus. Todos acharam, queridos? Amém, louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação do dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, e se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo a alguns ouvido, os provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas os que se indignou por 40 anos, não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém, meu querido, pode fechar a sua Bíblia. Hoje é um culto, pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é um culto de campanha, um culto derrubando muralhas da falta de fé. E o Senhor ministrou ao meu coração e tocou ao meu coração com essa palavra. Quando eu pedi uma direção para Deus sobre o que Ele queria falar comigo primeiramente, e através daquilo que Ele falasse comigo, o que Ele queria falar ao teu coração. E quando eu abri a Bíblia e estava lendo o livro de Hebreus, muito a respeito da fé, né? O escritor de Hebreus fala que, né, escreve uma carta aos Hebreus dizendo que eles estavam desanimando, que eles estavam saindo da presença do Senhor, e é ministrado uma enorme carta aos corações do povo hebreu, porque eles conheciam a verdade, então eles já tinham dentro do coração deles, eles já sabiam o Deus ao qual eles serviam. E essa palavra que
as palavras que foram ditas nesse livro, nessa carta aos Hebreus, ela diz respeito muito àquilo que vem de encontro aos nossos corações. E quando eu li essa carta aos Hebreus, eu vi o Senhor falando comigo, com as palavras que aqui estão ditas. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração com essa palavra. O contexto dessas palavras que eu acabei de ler, que se encontram no capítulo 3, do 7 em diante, é que em um determinado momento o Espírito Santo exorta aquele povo, fazendo-os lembrar de algo que tinha acontecido no passado, fazendo-os lembrar de quando o povo hebreu tinha saído do Egito e eles estavam passando pelo deserto. Em um determinado momento eles viam muito os milagres do Senhor. Eles viam que o Senhor fazia com que caísse pão do céu para eles comer. A coluna de fogo os levava pelo deserto, os conduzia, os aqueciam e os conduziam. E mesmo sabendo de tudo isso, em um determinado momento eles estavam com sede e reclamavam com o Senhor. Chegaram a Moisés dizendo: nós queremos água, murmurando contra Deus. Quando Moisés toca naquela rocha, sai água. Mas por causa da incredulidade daquele povo, por falta de não acreditar no Deus, o nosso Deus se irou contra eles e fez com que eles permanecessem um determinado momento no deserto, impedindo com que eles entrassem na terra prometida. E essa palavra vem de encontro exatamente ao momento que nós estamos vivendo hoje. Muitas vezes, queridos, nós vemos o agir de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas sendo curadas. Muitas vezes nós vemos o nosso irmão do lado sendo curado. Muitas vezes nós vemos o agir de Deus sobre a vida de uma pessoa que está drogada. Muitas vezes nós vimos o agir de Deus na vida de pessoas que estão afundadas no pecado, e nós vemos o Senhor vir e resgatar essas pessoas. E muitas vezes nós já chegamos a Deus e duvidamos daquilo que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Esse é o pecado ao qual nós cometemos, que entristece o coração do nosso Deus. É a dúvida do Deus que nós servimos. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bondoso, e o nosso Deus, Ele é fiel sobre tudo aquilo que Ele promete para mim e para você. E o nosso Deus, Ele não mente, Ele não é Satanás para mentir, porque o pai da mentira é Satanás. O nosso Deus é o dono da verdade, e nele só há verdade. E quando o Senhor fala para nós, quando o Senhor nos promete algo, nós temos que ter a certeza e a confiança daquilo que Ele nos prometeu. Nós temos que ter a fé em Deus de que aquilo vai se cumprir. Só que muitas vezes nós pedimos algo para Deus, muitas vezes nós se achegamos a Deus tratando o nosso Pai como um funcionário, tratando Ele como se fosse uma pessoa qualquer, pedindo para Ele bênçãos, bênçãos, bênçãos. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não quero para hoje, eu quero para ontem. E o nosso Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Só que as coisas acontecem no tempo de Deus, as coisas não acontecem no nosso tempo. Estava comentando com uma pessoa essa semana, e essa pessoa me falou assim: eu estou com uma falta de fé, eu estou com uma falta de... Às vezes eu busco tanto de Deus, mas parece que as coisas, quanto mais eu busco, mais o inimigo se levanta contra a minha vida. E às vezes me dá vontade de desistir de servir a Deus. E ela veio falar: para quem isso? E eu falei para essa pessoa: o Deus que você serve, Ele pode tudo, e tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E se você está passando por momentos de dificuldade na tua vida, não é porque Deus não gosta de você. Às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida e nós achamos que Deus, Ele não está nem aí. Nossa, mas Deus, parece que Ele não liga para mim. Será que Deus se esqueceu de mim? E às vezes nós nos perguntamos tantas coisas. Nós duvidamos do nosso Deus com os nossos questionamentos.
com a forma com que nós chegamos a Deus, nós colocamos o nosso Deus à prova, dizendo: ei, nem o Senhor consegue fazer mais algo sobre a minha vida. E quando nós estamos no deserto, não é para o nosso fim, querido. Quando passamos por provações, o Senhor não está querendo nos castigar por algo. O Senhor, Ele está fazendo, o Senhor está moldando o nosso caráter, está fazendo de nós pessoas melhores. Porque o deserto, ele nos ensina muitas coisas. Aquelas pessoas, o povo hebreu, quando ele saiu do Egito, eles aprenderam muito no deserto. E eles viram, o deserto foi o lugar onde o Senhor mais manifestou a glória dele para aquele povo. Vocês veem, queridos, pão caindo do céu hoje. Vocês veem o mar se abrindo, fisicamente olhando assim. Eles viram tudo isso. E mesmo assim, a incredulidade que estava no coração deles os fez questionar a Deus e duvidar que Deus poderia oferecer água para eles. Mas Deus, eu vejo que Deus ele não ficou chateado, o Senhor não se irou por causa que eles reclamaram que eles queriam água, mas da forma com que eles se achegaram a Deus. A forma com que eles chegaram a Moisés bravos, questionando por que não tem água. Quando às vezes nós podemos pedir algo para Deus. Eles não estavam errados em querer água no deserto. Eles estavam errados de não se achegar a Deus da forma correta. Nós devemos se achegar a Deus com sinceridade e com justiça, queridos. Não adianta nós pedir para Deus algo duvidando que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Muitas vezes nós se achegamos a Deus de uma forma que o Senhor se entristece. Muitas vezes nós se achegamos a Deus e queremos somente pedir a Deus. E muitas vezes nós não renunciamos àquilo que nos afasta de Deus. E o segredo não está em pedir. E o segredo está em entregar algo para Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós fazemos Ele tomar posse das nossas decisões, Ele se encarrega de nos abençoar. E é por isso que muitas pessoas se frustram hoje em dia, e é por isso que muitas pessoas desanimam na fé. E é por isso que muitas pessoas hoje, elas questionam a Deus, porque elas verdadeiramente não conhecem o Deus que elas estão servindo. Pessoas que estão somente de corpo presente na presença do Senhor e que não entregam a sua vida na confiança de que Ele pode fazer algo, que Ele vai fazer o melhor. E o nosso Deus, Ele faz o melhor. E quando nós colocamos a nossa vida perante Ele, nós temos a garantia de que nós vamos ter uma vida em abundância na presença dEle. E é por isso que muitas vezes pessoas se decepcionam, porque ao invés delas depositarem a sua fé no Senhor, ao invés delas depositarem a sua fé no Deus que pode resolver, elas depositam a sua fé em pessoas ou em coisas. E muitas vezes as pessoas se achegam a Deus de uma forma que elas não estão buscando de Deus uma solução. Elas buscam de pessoas soluções. Nós temos que ter fé, queridos, né? Essa campanha derrubando as muralhas da falta de fé, é algo que condiz muito nos dias de hoje. E nós vemos muito facilmente hoje pessoas desanimando na fé por motivos banais, por motivos fúteis. Motivos esses que pode ser uma perca familiar, motivos esses que pode ser uma crise na área financeira, motivos esses que pode ser uma decepção com a igreja que você congrega, decepção da forma com que Deus conduz a sua amada igreja, e isso entristece o coração de algumas pessoas e elas desanimam na fé. Elas desanimam na fé. Só que eu não vejo na Bíblia os grandes heróis da fé desanimando naquilo que eles criam. Porque o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver.
Nós não vemos o nosso Deus aqui, mas nós temos a fé que Ele está aqui. Nós temos fé que Ele está aqui e Ele está curando pessoas hoje. E se nós estamos aqui hoje, é pela fé. É pela fé que o Senhor fez com que nós estivéssemos aqui, onde muitas pessoas não podem estar hoje. É pela fé que nós se achegamos aqui hoje. É pela fé que as coisas acontecem. É pela fé que nós podemos ouvir hoje o testemunho que aqui foi dito de cura. É pela fé. Quando nós temos fé, nós aprendemos que o negócio não está no nosso controle, mas sim está na mão de Deus. Quando nós temos fé, nós depositamos ao Pai: Pai, eu não posso, mas o Senhor assim o pode. O Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. O Senhor pode fazer aquilo que o médico não pode fazer. O Senhor pode fazer aquilo que nenhuma pessoa pode fazer. O Senhor pode fazer aquilo que muitas vezes os nossos pastores não podem fazer, mas Ele pode. E nós temos que ter fé, nós temos que crer no Deus que nós servimos. E nós não estamos aqui à toa, queridos. Nós somos levantados para fazer a diferença nessa nação. Nós somos levantados para fazer a diferença nessa geração. E para isso, para nós fazermos a diferença, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé que Ele está aqui. E eu para estar aqui hoje, ministrando uma palavra de Deus, assim como outras vezes já ministrei, eu tive que ter fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé e saber que não sou eu, mas é o Senhor que vive em mim. E que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, né? E algumas coisas que me chamaram a atenção nessa passagem que eu acabei de ler, é que, primeiramente, a incredulidade irrita a Deus. A nossa falta de fé, ela nos distancia de Deus. A nossa falta de fé, ela faz com que nós se afaste de Deus, porque nós não acreditamos que Ele pode fazer algo sobre as nossas vidas. Às vezes nós acreditamos que o Senhor pode fazer até um determinado ponto, Ele pode fazer algo. Mas passou daquilo, o nosso Deus não consegue mais. Passou daquilo, o nosso Deus, Ele é limitado. Muitas vezes nós pensamos assim. Muitas vezes a gente se achega em situações ao qual nós, é somente por meio da fé que nós conseguimos sair. Onde muitas vezes não tem nada favorável a nós, a não ser a nossa fé. Muitas vezes nós estamos em situações que somente é Deus e a nossa fé. É somente o crer em Deus que nos faz sair de situações ao qual nós mesmos nos colocamos, queridos. E o Senhor ministrou fortemente ao meu coração que eu não posso de forma alguma me afastar de Deus. Porque o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E quando eu me afasto de Deus, eu dou espaço para o inimigo vir de encontro a mim e tomar posse da minha vida. Por isso que é importante, querido, que você, se você hoje, nessa noite, você tem duvidado daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, não duvide mais. Creia que o nosso Deus, Ele pode fazer algo sobre a tua vida. Creia que Ele está aqui. E creia que você não está aqui em vão. Creia que o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido, em nome de Jesus. Outra coisa que me chama a atenção nessa passagem é que a causa dos nossos pecados é a incredulidade. Porque nós se afastamos de Deus, nós damos brecha para o inimigo entrar na nossa vida e assim nós pecarmos contra o nosso Deus. Então, isso é algo terrível que tem assolado a fé de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Tá melhor agora? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, aquilo que nos coloca perto do pecado,
aquilo que nos coloca a par de fazer algo que desagrada ao nosso Deus, é a incredulidade, é a nossa falta de fé. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que tiver fé, ele vai fazer grandes coisas. E quando nós temos fé, nada pode nos abalar, nada pode chegar até nós e dizer: você não consegue, você não... Às vezes o inimigo se levanta contra nós e diz: ei, você não consegue um bom emprego, você não é capaz de ser uma pessoa de Deus. E às vezes as pessoas falam coisas que entristecem o nosso coração, e muitas vezes a dúvida vem sobre o nosso coração. E nós precisamos ter fé que o nosso Deus, ele deposita algo sobre as nossas vidas. O nosso Deus, ele investiu no projeto falido que nós somos, e se o Senhor não tivesse investido, nós não estaríamos aqui. Então é pela fé que nós cremos e sabemos que o Senhor, ele nos levantou. E nós não podemos depositar a nossa confiança em pessoas. Nós não podemos depositar a nossa confiança e a nossa fé em opinião das pessoas, e sim depositar no propósito ao qual nós vivemos. E o propósito que o Senhor tem para mim e para a tua vida é que nós tenhamos fé nele, é que nós deposite a nossa confiança nele, porque ele é o responsável das grandes coisas que têm acontecido na nossa vida. Ele é o responsável de nós ter a nossa vida hoje. Ele é o responsável de nós ter o ar pela manhã. Ele é o responsável. E o nosso Deus é maravilhoso e ele é bondoso. Queridos, abram as suas Bíblias em Romanos 7, 24 ao 25. Aqui fala sobre que nós não podemos desistir de lutar contra o pecado. Paulo diz assim: miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei, mas com a carne, a lei do pecado. Nós temos que viver pelo Espírito, queridos. Ter fé que nós, estando forte espiritualmente, nós não vamos cair nas armadilhas do inimigo, nas armadilhas daquele que veio para matar, roubar e destruir, né? Nós temos que vencer o pecado. Em Hebreus 4, do 15 ao 16, diz que nós temos que vencer o pecado com as nossas forças. E aonde nós encontramos forças? Muitas vezes, meu querido, você tem se colocado em situações, e muitas vezes você acorda pela manhã e você não tem mais força. Você não tem mais força de orar, você não tem mais força de jejuar, você não tem mais força de ir para a igreja às vezes. Você não tem mais força de se achegar até pessoas e pedir ajuda. E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. Eu já me encontrei nessa situação um dia. Mas quando o Senhor me encontrou, eu tive a certeza de que Ele poderia sanar, Ele poderia sarar a minha vida de todas aquelas dores a qual eu tinha passado. Ele era a verdade e a vida que eu precisava. E muitas vezes, meu querido, você se encontra nessa situação. Mas a palavra do Senhor, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando você estiver fraco, meu querido, ouça a palavra de Deus, ouça aquilo que o Senhor tem ministrado. E eu costumo dizer, eu sempre digo que o Senhor, Ele está sempre falando. Ele fala o dia todo com nós, falta quem escute. O Senhor fala conosco quando nós abrimos os nossos olhos. O Senhor fala conosco quando nós levantamos pela manhã e temos uma casa para nós morar. É o Senhor falando: ei, eu estou com você, eu estou com você, eu te dei mais uma oportunidade hoje, eu te dei mais um dia de fôlego de vida. E é por isso que nós servimos a Deus, porque entendemos que Ele é a verdade ao qual nós precisamos.
e sem Ele não há vida. Sem o nosso Deus não há vida, e sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ter fé nessa palavra. Nós precisamos ter fé que foi Ele que nos fez acordar pela manhã. Nós precisamos ter fé e acreditar que é por Ele que nós estamos aqui. Nós precisamos ter fé e acreditar que é Ele que nos cura. O médico pode curar, ele pode usar um remédio, ele pode nos examinar, mas o único que pode verdadeiramente nos curar é o nosso Deus. O único que pode fazer algo sobre as nossas vidas é o Senhor. E às vezes nós duvidamos disso, nós duvidamos daquilo que o Senhor tem para colocar sobre as nossas vidas. E isso nos afasta de Deus. E aquele povo se afastou do Senhor de uma forma a qual nós não podemos nem imaginar. Imagine você passar 40 anos a mais no deserto por causa da tua falta de fé. E é como eu disse, o deserto ele não é algo que veio para nos matar, mas sim para nos ensinar algo. E quando o Senhor te coloca no deserto, não é porque Ele quer o teu mal. Ele prefere, meu querido, às vezes você perdendo algo. E muitas vezes nós estamos em situação assim, de perder algo. Mas o Senhor, Ele prefere nos ver perdendo do que nos ver perdidos. O Senhor prefere nos ver perdendo algo, perdendo amizades que não nos convêm, perdendo de estar na presença de pessoas que vão nos afastar do caminho do Senhor. Ele prefere ver nós perdendo alguma coisa. Mas Ele nunca vai ver nós perdidos se nós tiver fé. Nós temos que ter fé, queridos. E hoje, se você está aqui e você tem se sentido desanimado, se você está aqui hoje e tem se sentido irmão, mas eu estou com uma falta de fé, eu não consigo orar mais, eu até tenho fé, mas eu tenho pouquinha fé. A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Quando você buscar de todo o teu coração ao Senhor, o Senhor vai estar lá, de braços abertos para você. E eu tenho para dizer para você que hoje o Senhor está aqui, e Ele está de braços abertos para mim e para você. E a única coisa que te afasta de Deus é a tua falta de fé, é a falta de acreditar que Ele pode fazer algo sobre a tua vida. A tua falta de fé é a única coisa que te distancia do Senhor. Não deixe que isso aconteça sobre a tua vida. Creia, meu querido, que Ele, aonde quer que você esteja, o Senhor anda de mão pegada comigo e com você. O Senhor, Ele está em todos os lugares. E muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos e que não há nada e nem ninguém que possa fazer parar aquela dor a qual nós sentimos. Mas eu conheço um Deus que tudo pode. E esse Deus, Ele está aqui. Ele está no nosso meio, e é por Ele que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui à toa, querido. Nós não nos reunimos aqui à toa. Nós nos reunimos aqui porque Cristo está aqui, e é por Ele que nós estamos aqui. E nós não podemos ver o nosso Deus aqui, mas nós sentimos a presença dEle. E eu creio que você já sentiu a presença dEle desde o momento ao qual você entrou aqui. Porque aqui não são homens que estão aqui, mas sim servos de Deus. E é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós estamos aqui louvando ao Senhor. É por Ele que nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. É por Ele que nós estamos aqui para ceiar na presença do Senhor. E Ele está aqui hoje porque nós vamos se assentar à mesa com Ele. E isso nós sabemos pela nossa fé, queridos. A fé é a coisa mais poderosa que nós temos na nossa vida. Nós não precisamos de muita coisa não, queridos. Nós só precisamos de fé. Nós só precisamos de fé. Nós só precisamos acreditar. O grande eu sou está aqui. Nós temos que se colocar na presença do nosso Deus como o grande eu creio. Eu creio que pessoas que aqui estão sendo curadas. Eu creio que através da tua vida, que você está aqui hoje, aquela pessoa que está lá na tua casa, ela está sendo curada de algo. Nós cremos nisso pelo poder da nossa fé. Nós cremos que através da tua vinda na igreja hoje,
Talvez hoje não é o dia ao qual você vai ganhar o teu milagre, mas através de você, pessoas vão ser curadas, pessoas vão alcançar o milagre. Milagre esse pode ser qualquer coisa. Talvez muitas pessoas aqui estão precisando de milagres na área financeira, pessoas estão aqui precisando de milagres na área espiritual. E o Deus que tudo pode, Ele pode conceder a você todos esses milagres, querido. Basta você crer, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E existe uma lei, um estudo da física que diz que não existe não existe a escuridão. O que existe é a falta de luz, né? E também tem um estudo que diz que não existe o frio. O que existe é a falta de calor em um determinado ambiente. Isso a física diz. Mas espiritualmente o que eu tenho para dizer para você, querido, é que não existe a falta de milagre, existe a falta de fé. Existe a falta de fé. Quando nós temos fé no Senhor, quando nós depositamos algo sobre os pés do Senhor, quando nós não queremos, como aquele louvor que nós cantamos, quando nós não queremos as mãos do Senhor, mas sim os pés dele, quando nós queremos estar prostrados diante do Senhor, o milagre acontece, querido, porque nós reconhecemos que nós não somos nada e nós não somos ninguém sem o Senhor. O Senhor tudo pode e é por Ele que nós estamos aqui. E a fé, ela exige a nossa atitude. E se você veio até aqui hoje, meu querido, às vezes você pode estar achando que você não tem fé, mas se você veio até esse culto hoje, se você está assistindo esse culto hoje, é porque você tem fé. E quando você tiver um pouco de fé, ela pode ser alimentada, ela pode ser dobrada e ela vai aumentar em nome de Jesus, porque você tem um pouco de fé. E tudo aquilo que tem um pouco tem o poder da multiplicação. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, querido, a multiplicação da tua fé. Antes, se você orava com pouca fé, a partir de hoje você vai orar com autoridade. E aquela pessoa que você orar, ela vai ser curada. Aquela pessoa que você orar, ela vai receber uma bênção por causa da tua fé. O Senhor, o nosso Jesus, quando Ele operava grandes milagres em determinadas pessoas, Ele dizia: ei, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E meu querido, o que pode te salvar não sou eu, não somos pastores, não é esse ministério. Nós somos apenas instrumento do Senhor. O que pode te salvar é a tua fé. Creia, meu querido, que se você não é salvo em Cristo, você tem a oportunidade hoje de aceitar Jesus. Você tem a oportunidade de aceitar aquele que vive, aquele que reina, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E é por Ele que nós estamos aqui. E se você tiver fé, e crer nele, aceitar Ele, você herdará a tua salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso Deus é maravilhoso, queridos. Deposite a sua fé no Senhor e Ele tudo fará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, eu não vou me alongar muito, porque temos Santa Ceia hoje. E essa foi a palavra que o Senhor tocou ao meu coração hoje. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E se você está desanimado e está com pouca fé, eu tenho certeza que a tua fé, ela vai ser multiplicada em nome de Jesus. E que através de você, pessoas vão ser saradas, pessoas vão ser curadas, não por você, mas pela fé que vai existir dentro de você, em nome de Jesus. Meu querido, se coloque em pé, em nome de Jesus. Meu querido, feche seus olhos agora. Vamos estar orando para entregar essa palavra ao nosso Deus, agradecer a Ele por aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele ministrou aos nossos corações com essa palavra, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Pai, dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para oferecer a nós.
e sabemos que aquilo que o Senhor tem para oferecer é algo grandioso, Pai. Em nome de Jesus, nós temos a fé necessária para que nós saímos daqui edificados pelo poder da palavra, Pai. Em nome de Jesus, e nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, venha dar, Pai, refrigério aos corações das pessoas que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, venha abençoar cada pessoa que aqui está, Pai. Em nome de Jesus, porque a partir de hoje, essas pessoas vão crer mais em Ti. Essas pessoas vão ter fé em Ti, Pai. E quando nós temos fé, nós sabemos que o Senhor opera milagres sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai. Agradecemos por essa palavra e bendizemos ao nome do Senhor. Amém. Eu entrego a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu querido. Que palavra forte, né? Mas tão difícil para a gente colocar em prática, né? Principalmente quando a gente precisa, né? Eu sempre digo que fé é você pisar sem ter o chão. Porque você não sabe como é que vai ser, mas você sabe quem está te sustentando, né? Então que nessa noite você vai sair daqui desse ambiente físico, ou você que está na tua casa, recebendo uma dose de ânimo. Às vezes você deve estar aí pensando, mas é fácil falar em fé porque você não viu o que eu estou vivendo. Mas eu tenho um Deus que sabe todas as coisas. E tudo Ele pode. Fé, meu querido, é uma coisa que não se explica. Fé se experimenta. Você tem que experimentar a fé. Se eu falar de fé para vocês acham que é tão fácil, né? Agora quando você experimenta, né, Regiane, a fé é diferente. Você sai daquela situação totalmente diferente. E quando você se coloca numa situação que você depende totalmente de Deus, fé é dependência totalmente do Senhor. Ali você vai ver o Deus que você tem. Porque às vezes nós não passamos por dificuldades em que nós não dependemos totalmente do Senhor. E quando você se coloca na dependência do Senhor, Senhor, nessa causa eu não consigo mais, nessa causa eu nada posso. Aí Ele começa a entrar em ação. Você acha que foi pela força física de Moisés que ele abriu o mar? Moisés não conseguiria fazer isso. Você acha que foi a força física de Davi que conseguiu vencer o Golias? Você acha que foi a força física que Sansão vencia todos os filisteus? A força física nossa não nos leva a lugar nenhum. Agora, quando nós nos colocamos na dependência, na nossa força espiritual que vem do céu, aí nós alcançamos os nossos objetivos. Por pior que seja a tua situação. Às vezes tem pessoas que estão aqui, ou tem pessoa que está na tua casa, que está numa situação muito difícil. Enquanto nós estávamos aqui, o irmão Rude ministrando a palavra, teve uma pessoa que chamou ali, implorando para conversar, porque queria tirar a sua vida, porque não tinha o que dar de comer para o filho. E às vezes nós não dependemos dessa força espiritual, porque nós conseguimos prover o alimento para o nosso filho. Então para nós isso não é problema, porque nós vamos, nós trabalhamos e nós colocamos o alimento na nossa mesa. Às vezes o problema do outro, que é uma dificuldade em querer tirar a própria vida, para você não é problema, porque você consegue. Todos nessa terra temos algo que precisa exercitar a fé. E que difícil falar para uma mãe, como a gente estava conversando com aquela ali que está assistindo online, da onde que é mesmo, André? Feira de Santana, lá da Bahia, estava assistindo e pediu ajuda, porque estava com a sua fé esmorecida, querendo tirar a vida. Ela está assistindo, e bem justamente no culto em que a gente está tentando fortalecer a tua fé.
Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos que a pandemia tem tirado o emprego das pessoas, tem tirado a provisão de dentro das casas. E feliz é aquele que tem o seu emprego hoje. E daí você olha para uma situação dessa, e para você não é difícil, mas para ela está sendo. E eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo é o Deus que tudo pode. E é aquele que vai trazer a provisão para dentro da tua casa, irmã. Você que está ouvindo essa mensagem, receba aí, em nome de Jesus. Coloca a tua fé em ação. O que é colocar a fé em ação? Hoje a gente falou que as pessoas iam sair daqui fortalecidos. Você acha que Davi, quando chegou em Golias, ele chegou lá já apto para matar aquele gigante? Claro que não. Ele teve que começar lá atrás. Ele teve que começar lá num leão que queria roubar as ovelhinhas, saquear suas ovelhinhas. Ele teve que começar lá num urso. E isso foi exercitar a fé dele. Porque se ele não tivesse passado por experiências, ele não ia colocar sua fé em ação quando Golias estava na sua frente. Então a fé é uma coisa que você exercita. Você coloca ela em ação. E como que você vai colocar? Coloque as pequenas coisas, nas pequenas lutas do teu dia a dia. Coloque em ação, assim como Davi fez. Ele começou no leão, depois foi para o urso. Quando ele chegou no Golias, ele disse, bom, se eu conseguir com o leão, se eu conseguir com o urso, quem é esse incircunciso? Ele falou, quem que é esse? Se eu já venci um leão e um urso. Visto que Golias tinha 3 metros de altura e pesava cerca de 350 a 400 quilos. E Davi era um mocinho de 1,60 m. Então a probabilidade humana era impossível, não é? Um menino de 1,60 m vencer um gigante, uma aberração da natureza de 3 metros de altura. Mas Davi não estava indo com a sua força física, ele colocou a força espiritual, porque Davi sabia em quem ele cria. Você sabe em quem você está crendo? Quando você descobrir a força desse Deus, não tem batalha que você não vença, não tem Golias que venha na tua frente, não tem mar que não vai se abrir, meu querido. Mas, pelo amor de Deus, coloca a fé em ação. E que se aconteceu com os nossos heróis do passado, tem que acontecer comigo e com você, pois a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E daqui 10, 20, 30, 40, 60, 100 anos, nós não vamos estar aqui, mas o eu sou vai continuar, e as pelejas dele vão continuar, e de força em força, vai vencendo aquele que confia no Senhor. Moisés disse que quando ele atravessou aquele mar, ele ainda deixou uma palavra dizendo, uns acreditavam em carros, outros acreditavam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Aleluias. Nós não podemos confiar em nós mesmos, porque nós somos falhos. E nós vamos falhar. Mas se você colocar a tua dependência no Senhor, meus amados, vocês que estão aqui, você que está em casa, dobra teu joelho hoje e peça, Senhor, me ensina. Se você não sabe, a partir de hoje você vai dizer, me ensina a viver de fé em fé. Porque lá em 2 Coríntios diz que nós não acreditamos naquilo que vemos, mas naquele que cremos, meu querido. Você não tem que acreditar na possibilidade humana, porque a possibilidade humana é falha. Mas quando você acredita na possibilidade divina, as coisas começam a acontecer. Coloca a tua dependência. Fé é dependência. Dependência mesmo. Depender totalmente do Senhor. E se você perguntar para todo mundo, você crê em Deus? Ah, eu creio em Deus. Mas você crê em Deus que Ele pode entrar nessa situação? Ah, eu creio em Deus, mas é difícil. E é isso que você escuta. Mas você crê em Deus que você pode sair daquele leito lá, como saiu a Regiane?
um dia, 75% do pulmão, estado grave. E no outro dia de manhã, já mandaram buscar ela, que ela deu alta e está aqui hoje. Isso não é possibilidade humana, isso é possibilidade divina. É algo de cima para baixo, é algo de Deus para nós. E fé é algo que quando você começa a exercitar ela, o Senhor vem atribuindo presentes divinos para você. Peça para o Senhor acrescentar isso. Fé é você colocar Deus à prova. Às vezes você pode ser que tenha situação que você tenha vergonha de colocar Deus à prova, ou medo. É o medo de colocar Deus à prova e Deus não fazer e você passar vergonha. Eu já me coloquei na situação que eu coloquei Deus à prova e disse: eu quero ver se esse não é o Deus que eu sirvo, se isso que você está pedindo não vai acontecer hoje ainda, agora, depois dessa oração. Eu não tive medo de mostrar, de dar a cara a tapa e mostrar quem que é o meu Deus. Você não pode ter medo, você tem que ser ousado, porque só uma pessoa ousada vai mandar o mar abrir e o mar vai abrir. Só uma pessoa ousada que conhece o poder do seu Deus vai mandar vir o gigante maior 2 vezes do que ele para lutar contra um mocinho pequeno. Você tem que ser muito ousado, meu querido. Peça essa ousadia. Conheça o Deus que você serve. Às vezes a tua fé está fraca porque você esqueceu que ainda tem alguém que quer te ajudar. Eu não posso nada por você, o pastor não pode nada por você, mas tem alguém lá do céu que pode todas as coisas. E se ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele pode te alcançar aí na Bahia, lá em São Paulo, lá em Rio de Janeiro. Você que está em Palmas, não importa o lugar, ele pode te alcançar. No momento que você disser: Deus, eu não posso, mas aquela pregação lá que eu acabei de ouvir diz que se eu colocar minha fé em ação, exercitar esse negócio, eu vou começar a aprender. Se coloque às vezes como Davi nas pequenas coisas, e quando você vê, ela vai aumentando e vai aumentando. Um dia eu pedi para uma pessoa, a pessoa vai me pedir: pastora, será que eu tenho o dom da cura? Eu disse: eu não sei. Você já orou por alguém para cura? Não, ainda não. Vai orar então. Ali você vai ver o Deus que você serve, se ele está te usando. Não tem como eu falar se você não colocar em prática. Comece nas pequenas coisas. Está doendo o teu dente? Ora e peça em nome de Jesus. Está faltando a comida na tua panela? Ó Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tudo pode. Então na tua palavra eu determino que hoje ainda a comida vai vir para minha mesa. Tem uma doença que para os médicos não tem cura. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor falou que se o Senhor morresse, obras maiores nós faríamos. E essas obras maiores não é limitado somente a pastores, é a todo aquele que nele crê. Se você crê, você é um participante dessa glória do Senhor. Receba a glória do Pai. Conheça o teu Deus. Ele é um Deus que ele não é limitado, meu querido. Ele é um Deus que ele cura sim uma dor de dentro, uma dor de cabeça, mas ele arranca câncer, ele tira caroços, ele cuida de você. É um Deus que muda o teu quadro de vida. Ele é um Deus, diz na Bíblia, que faz um solitário pai de família. Ele tudo pode. Não limite o teu Deus. Não coloque limite para ele. Seja ousado, que na ousadia você vai ver o Deus que você tem. Não tenha medo. Não tenha medo de colocar o teu Deus à prova. Que é essas pessoas ousadas que colocam ele à prova. É ali que ele manifesta os maiores milagres dele nessa terra. Amém? Se não tem fé nas coisas que você consegue ver nessa terra, você vai ter fé em Deus? Você vê um emprego lá, tem 200 pessoas na fila. Ah, mas não é certeza. Eu vou lá, mas é certeza que para mim não dá. Quem nunca já fez isso? É certeza que para mim não dá. Se você não consegue ter fé em você,
para ir dizer: não, aquele é meu, em nome de Jesus eu estou indo como embaixador de Cristo nessa terra, eu vou receber o que é meu por herança do Senhor. Se você não consegue acreditar em você, ter fé em você, como que você vai ter fé em Deus, meu amado? Se a tua autoestima já está lá embaixo e você não consegue acreditar em você, coloca uma dose de ânimo nesse negócio. O Senhor tudo pode. E se Ele abrir o mar, o meu problema e o teu problema não é impossível. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. E quando você se pegar nessa palavra, você vai ver o teu Deus, o Deus que você serve. Nada é impossível, meu querido. Mesmo que a tua fé esteja fraca nessa noite, não olhe para a tua possibilidade, pelo que você tem visto. Olhe para o alto. Olhe para o alto e peça socorro para o Senhor. Que quando você se humilha na presença dEle, diz que você não consegue mais, Ele vem com socorro lá do céu. E já vem um exército de anjos, de arcanjos, de querubins e de serafins com a tua bênção. Se coloque na dependência do Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos estar agora participando da Santa Ceia do Senhor.